Se alguém puder mandar uma mensagem para mim, eu agradeço. Se vocês estão vendo... Está aparecendo sim. Ah, show de bola. Obrigado, viu? Bom, então vamos lá, gente. Oi. Faltou fazer a letra E do exercício da aula passada, que o senhor não acabou. Ah, a letra E? Isso. A letra E, ele queria... Qual que era a pergunta? Deixa eu ver aqui. A velocidade do corpo no instante T8 segundos. Ah, tá, ok. Ok. Então, na verdade, era... Hoje é dia 4, né, pessoal? Hoje é dia 4/05. Física. Muito bem, então é o exercício 1, né, o anterior, tá? E a resposta da questão E de Eva, né? E de Eva. Muito bem. Então ele queria saber qual que era a velocidade, né, para um tempo de 8 segundos. Então essa era a pergunta dele, né? Muito bem. A gente já havia determinado aí as velocidades. Então eu vou pegar a velocidade VY. Ela é dada por essa equação aqui. Eu tenho a velocidade V0y vezes, mais ou menos a gravidade vezes o tempo, tá? Então, olha só. Lembrando, né? Só lembrando que eu tenho a componente Vy e a componente Vx. Então, Vy é para cima, né? E eu tenho Vy e o Vx meu na horizontal, tá? Lembrando, né? A força da gravidade, ela exerce força para baixo. Se a minha componente está subindo, então eu vou usar o sinal de menos da minha equação. E a minha velocidade inicial y foi dada. Nós descobrimos ela, né? Então, a velocidade final, na verdade, o meu objeto ele faz isso, né? Ó. Ele vai até o máximo, depois ele volta, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber essa velocidade aqui, ó, V0y, que é a velocidade de saída em y. Só que aqui em cima, no ponto mais alto, eu vou achar quem? A minha velocidade final y, tá? Então, essa velocidade aqui nós encontramos. O que nós precisamos saber, ele quer saber em quanto tempo ele sai daqui e chega aqui, tá? Então, o que acontece? Lembrando, né? Eu tenho uma velocidade final aqui, só que a velocidade inicial, só que a minha velocidade final no ponto mais alto, ela vai ser igual a zero, porque o objeto não sobe mais. Ele começa a cair. Então, aqui é inicial, aqui é final. Então, a minha final é igual a zero. A minha velocidade inicial foi dada no exercício, que eu acho que é 260 metros por segundo, que é o que nós encontramos, né? Menos, tá? Porque o objeto está subindo. A gravidade, que é 10, né? E o tempo, que é o que ele está querendo. Então, eu vou pegar esse daqui e jogar para cá do sinal, ele vai ficar com menos 260, e esse cara que está multiplicando aqui, que é a força da gravidade, vem para cá dividindo. Menos 10. Isso é igual ao meu tempo. Então, o meu tempo aqui será igual a 26 segundos. Tá? Ah, não, é com tempo. Ele quer saber qual a velocidade final. Ah, tá invertido, né, gente? Espera aí. Não é isso que ele quer. O que ele quer saber? A velocidade, né, gente? Ah, a velocidade final para um tempo igual a 8. Eu inverti aqui. Então tá. Então a minha velocidade final lá em cima vai ser igual à velocidade inicial, que era de 340. Confirma aí para mim, por favor, gente. Vocês podem para mim confirmar, por favor? Se é
340? Alguém tem anotado aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu acho aqui nas minhas anotações. Ah, 346,4. Ah, ok. 346,4. Menos a gravidade, né? Menos 10. E o tempo é o de 8 segundos, né? Então agora VY será igual, deixa eu fazer a conta. Então vai ser 346,4 menos 80. Então é 346,4 menos 80. Dá 266 metros, né? 266,4 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade do meu objeto por um tempo igual a 8 segundos. Nós chegamos tá. O tempo total de subida era 34 segundos, né? Então, eu tenho daqui até aqui 34, de 8 mais ou menos, ele está mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então, a minha velocidade final, nesse caso aqui, ó, né? É de um tempo igual a 8 segundos, tá? Então, ele sai de uma velocidade inicial, que é de 346,4. Depois de 8 segundos, ele está mais ou menos nessa posição e ele está a 266,4 metros por segundo. Notem que a saída aqui tinha muita energia, né? Então o objeto saiu com muita velocidade. E na medida que ele vai subindo, gradativamente, ele vai perdendo energia porque a força da gravidade está puxando o objeto para baixo. Tá? Ok? Então está resolvido aí a questão aí. Muito bem. Posso mudar a tela um pouquinho? Dois minutinhos para vocês poderem copiar. E lembrando, né, gente, na medida que o meu tempo vai passando, a hora que ele chegar no ponto máximo aqui, a velocidade minha será igual a zero. Porque, na verdade, ele teve um tempo de quanto? De 34,6 segundos, né, que é o tempo total. Se você multiplicar 10 vezes 34,6, vai dar os 346,4, que vai dar zero. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar a próxima tela aqui. O próximo exercício é esse daqui, olha. Esse daqui nós acabamos, né? No tempo igual a 8, maravilha. Vamos para esse agora. Esse daqui, um projeto foi lançado obliquamente, com velocidade inicial de 200 metros por segundo, sobre um ângulo de seno de 0,6 e cosseno de 0,8. Adote a gravidade de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e PET o módulo da componente vertical e horizontal em relação à velocidade inicial. Tá? O instante em que o projétil atinge o ponto mais alto dessa trajetória, a altura máxima, que é o ponto mais alto, e o alcance máximo do lançamento, que é horizontal, que é o valor de x. Tá? Muito bem. Então, eu vou deixar vocês copiarem aí enquanto eu apago aqui a lousa, tá? Bom, então eu vou colocar aqui na lousa alguns dados importantes, né?
Então ele diz o seguinte, esse é o exercício 2, tá? Ele disse que a velocidade, né, do objeto, a velocidade inicial, é igual a 200 metros por segundo, tá? E aí, ele disse o seguinte, que essa velocidade, ela tem uma relação de seno, esse seno, ele é de 0,6, seno de 0,6 e cosseno de 0,8. 0,8. Muito bem. Então vamos lá. Bom, deixa eu voltar na tela anterior. Bom, eu coloquei aqui na lousa então os dados, né? Ele disse o seguinte, olha só. O meu objeto, ele tem uma velocidade inicial de 200 metros por segundo. Deixa eu ver se é isso mesmo, 200. E ele tem uma relação angular dessa velocidade com uma componente, que é seno do ângulo de 0,6 e cosseno de 0,8. Muito bem. E aí, então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa colocar essa velocidade aqui, né? Dessa forma, olha. Essa velocidade aqui é a minha velocidade inicial, que ela vale 200 metros por segundo, tá? Aí ele disse o seguinte, olha que coisa interessante. Essa velocidade é a velocidade que a gente pode chamar ela de velocidade em módulo, tá? Né? Em módulo. Essa velocidade, ela é a somatória de uma parcela na horizontal e uma parcela na vertical, tá? Muito bem. Na horizontal, nós sabemos que é a nossa velocidade Vx, tá? E na vertical, nós sabemos que é a nossa velocidade Vy. Então, olha só, se eu somar essa e essa, tem que dar essa, tá? Somando essa e essa, tem que dar essa. Aí ele disse o seguinte, olha só que interessante. Ele disse que essa velocidade aqui tem uma relação de seno de θ de 0,6, tá? Então, quando ele fala seno, né? Seno de θ, quando ele está falando de seno de θ, significa que é a minha componente vertical. E quando ele fala cosseno de θ, ele fala que é a minha componente horizontal, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou montar isso daí? Aí ele fez uma pergunta, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele quer o módulo das duas velocidades. Então, o módulo para ele, que ele quer saber, é o seguinte. Ele quer saber qual é a velocidade V0y, tá? O módulo dessa velocidade, que é essa. E ele quer saber qual é a velocidade Vx, tá? Que é essa daqui. Então, ele deu essa, mas ele quer saber quanto vale essa e quanto vale essa. Quando ele fala módulo, ele quer saber que é a componente, né? Y e X. Muito bem. Vamos tratar primeiro da componente V0y, que é essa daqui, ó. A minha V0y, eu escrevo ela desse jeito. V0y, velocidade inicial, é igual a minha velocidade V0 vezes o ângulo que forma em relação à componente y. A componente y é dada por seno de 0,6. Então, vezes seno de 0,6. Muito bem. A velocidade inicial nós temos, que foi dada aqui, que é a componente principal, né? Essa é a componente principal. Então, a minha velocidade V0y será igual a 200, tá? Que multiplica por seno
de 0,6. Então eu vou ter um valor resultante de... Vou fazer a continha aqui, tá? Então olha só. Então vai ser seno de 0,6 vezes 200. Ah, não, gente, ele falou que esse daqui já é o meu ângulo, já, tá? Então, peraí um pouquinho. Então, vamos lá. Então, é 200 vezes 0,6, dá 120. Olha só, isso daqui não é um ângulo. Ele disse que isso daqui para mim é uma porcentagem, ou seja, é 60% de 200, tá? É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que é um ângulo, ele está dizendo que é 0,6 do ângulo de seno, que é multiplicado por 200. Então, 200 vezes 0,6, que é a mesma coisa de 60%, 0,6 vezes 200 vai dar 120, tá? 120 metros por segundo. Então, olha só, a velocidade de saída na componente y será 60% de 200, ou seja, essa velocidade minha aqui vale 120 na saída. Tá? Aí para Vx, como é que eu faço? É a mesma coisa. Vx é igual à velocidade principal vezes quem? Cosseno de 0,8. Isso daqui, gente, será 200, que é o mesmo valor, né? Vezes cosseno de 0,8. Isso, na verdade, Vx é igual a 200 vezes 0,8, ou 80%, né? Da velocidade. Então, Vx vai ser igual a 160. Então, vai ser 0,8 vezes 200. 160. Igual a 160 metros por segundo. Então, olha só. Eu tenho uma velocidade de 200 metros por segundo, que é a velocidade principal. Só que essa velocidade, ela tem uma componente Vy e tem uma componente Vx. Então, quanto vale a componente Vx e quanto vale a componente Vy? Aí, o que eu faço? Se ele já me deu o valor de 0,6, que é o ângulo, então isso daqui eu pego 200, multiplico por 0,6 e tenho o valor da minha componente y. E para x, eu pego 80%, que é 0,8 vezes 200, igual a 160 metros por segundo. Tá? Então, essa é a resposta A. Né? Que é o que ele está pedindo. Vou esperar aí uns 2, 3 minutinhos para vocês poderem copiar.
O André conseguiu chegar aí ou não, André? Bom, então olha só. Agora vamos para a questão B. A questão B, ele pergunta o seguinte, né? A questão B, notem que o objeto ele está parado. De repente ele ganha uma velocidade aqui. Deixa eu colocar essa velocidade aqui, ó, para mim poder lembrar dela, né? Então, olha só. Essa velocidade Vy é igual a 160 metros por segundo. E a minha velocidade Vx é igual a 120 metros por segundo. E a minha velocidade principal, que é a minha velocidade inicial, ela é igual a 200 metros por segundo. Muito bem. Aí o que acontece? O meu objeto, deixa eu fazer uma continha aqui antes, mas... Então, olha só. Esse objeto, ele sai com uma velocidade inicial de 200. E aí, notem que ele começa a fazer uma trajetória assim, ó. Tá? Começa a fazer uma trajetória, né? E depois cai, lá na frente, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Ele quer saber quando o objeto saiu daqui e quanto tempo ele demorou para atingir o ponto mais alto. Ou seja, para ele chegar até aqui, ó. Isso daqui para nós, se eu pegar e colocar uma trajetória aqui, ó, né? Esse ponto aqui, ó, é a altura mais alta, né? É a altura máxima, tá? É a altura máxima. E aí, o que acontece? Quando ele sai desse ponto aqui, ele diz o seguinte, que nesse ponto aqui, o meu tempo inicial é igual a 0 segundos. Para ele fazer essa trajetória até aqui, até ele chegar nessa altura máxima, então aqui ele vai ter um tempo final. Ele quer saber, na questão B, né, qual foi o tempo gasto para ele atingir a altura mais alta que ele consegue, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós temos as duas equações, olha só. Nós temos uma equação chamada de Vx é igual a x mais Vt, tá certo? Porém, gente, o que acontece aqui é o seguinte, essa componente é da horizontal, então ela não serve para mim, porque o objeto está subindo. Então eu tenho que pegar outra componente. Qual é a outra componente? A outra componente é essa, ó. V0 é igual a V0y mais ou menos a gravidade vezes o tempo, tá? Muito bem. O que acontece é o seguinte, quando o objeto meu está subindo, ele vai contra a força gravitacional, né? Porque a força gravitacional ela está puxando o objeto para baixo. Então, esse sinalzinho aqui, eu vou usar o sinal negativo. Porque, olha só, eu estou apontando a velocidade de subida, que é a velocidade inicial y, contra a força da gravidade. E ele quer saber o tempo, tá? Então, vamos lá. A minha velocidade final, quando o meu objeto está aqui em cima, ele não sobe mais. Ele só vai ter o quê? Velocidade horizontal. Ele continua tendo Vx, mas aqui em cima, Vy, ele não tem. Então, a minha velocidade final, y, ela é 0, tá? Então, aqui para mim é 0. A velocidade inicial y, nós descobrimos que é quanto? Está invertido isso? Não, né? Eu inverti, né, gente? O Vx era 0,8, é 160 aqui, viu?
Não é? Está invertido, ó. Vocês têm que me lembrar, gente, senão eu acabo fazendo confusão aqui. Ó, Vx era 0,8, que dá 160. E o Vy era 0,6, que dá 120. Tá? Então, o meu V0y vai ser 120 menos 10 da gravidade vezes o tempo. Por que aqui é zero? Porque quando ele chega no ponto mais alto, ele não tem Vy. Ó. Então, ó, pensa assim, ó, aqui ele tem o quê? Vy. Aqui ele tem Vy. Aqui ele tem Vy. Mas quando ele chega aqui no ponto mais alto, ele não tem mais Vy subindo. O Vy ele inverte. Ele fica para baixo, ó. Vy e vem descendo. Até ele chegar no ponto máximo dele aqui, ó. Vy, tá? Então, olha só. Aqui ele tem Vy subindo, chegou aqui, ele zera, não sobe mais, ele começa a cair. Aí ele vai ter Vy até ele chegar aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Por isso que ele tem o sinal negativo e o Vy final lá é zero. Então, se eu pegar esse 100 e trazer para cá, não é 100, né, gente? É 120. Por que eu estou marcando errado aqui? Então, tem menos 120 dividido por menos 10, tá? Igual ao tempo. Então, o tempo é de 12 segundos. Se ele quisesse saber qual é o tempo total, então olha só, daqui a aqui ele gastou 12 segundos para ele subir. Daqui a aqui ele vai gastar mais 12 segundos. Então o tempo total, se ele quer saber, se ele pergunta, o tempo total é 12 segundos de subida mais 12 segundos de descida. Então o tempo total igual a 24 segundos. Tá? Muito bem. Ele não perguntou isso, mas eu estou só falando para vocês como é que ficaria, né? Muito bem. Aí, ele quer saber o seguinte, a próxima pergunta. Então, aqui a gente sabe que ele gasta 12 segundos para chegar até aqui, mas ele quer saber quanto vale essa altura máxima aqui, ó. Quanto é essa altura aqui? Quanto que esse projétil conseguiu chegar na altura máxima antes dele começar a cair de novo? Essa é a pergunta que ele quer saber. Muito bem. Então, olha só, tem várias equações que a gente poderia usar. Mas, eu vou apagar, tá? Isso aqui eu vou colocar lá no YouTube para vocês, viu? É a questão C, né? A questão C, ele quer saber qual é a altura máxima. Tá? Ele quer saber qual a altura máxima. Então, olha só. Se eu tenho a saída aqui, que é o meu Vy, então eu vou usar essa equação aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte. Vy final, tá? Vy final, que é esse ponto aqui, ó, mais alto, ao quadrado, é igual a velocidade inicial em y, que é essa daqui, ao quadrado, né? Menos a gravidade, porque está contra, 2 vezes a gravidade, vezes a taxa de variação do H máximo, que é esse daqui, tá? Então, vamos lá. A minha velocidade final aqui em y, a gente sabe que ele não sobe mais, então aqui para nós é 0. A velocidade inicial, a gente já descobriu quanto ela vale 120. Então é 120 ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade. A gravidade para nós é 10 vezes a taxa de variação da altura máxima, que é o que nós estamos tentando descobrir, né? Então, esse 120 ao quadrado, ele vai dar quanto? Deixa eu fazer a conta aqui, ó.
Então vamos lá, 120 ao quadrado é 14.400, tá? Então vai ser 14.400 menos 2 vezes 10, 20, vezes a altura máxima. Vou pegar esse caso e jogar para cada sinal, então ele vai ficar menos 14.400. Esse está dividindo, está multiplicando, então ele vem para cá dividindo, como menos 20, igual a taxa de altura máxima, tá? Resolvendo aqui, então, esse denominador pelo numerador, o numerador pelo denominador vai ficar 14.000 dividido por 14.400 dividido por 20, dividido por 20, vai dar 720 metros de altura, tá? Então essa é a resposta C. Então a altura máxima aqui, ó, que ele consegue alcançar, vai ser de 720 metros, tá? Essa é a altura máxima dele. Lembrando, né? Aqui é o H0, aqui é o H final. H inicial, H final. Tá? Aí eu não sei qual que é a outra pergunta que ele fez. Ah, tá. Ele quer saber o alcance, né? Muito bem. Olha só. Se vocês quiserem copiar, eu espero um minutinho ou dois aí que seja. Muito bem. Então vamos lá. A próxima pergunta que ele faz para nós é o seguinte. Ele quer saber, ó, o tempo daqui até aqui, ele é igual a 12 segundos, tá? 12 segundos. Daqui até aqui tem mais 12. Então 12 com 12, o total aqui é igual a 24 segundos, tá? Esse é o total do tempo que ele gasta aí para poder fazer todo esse percurso. Muito bem. Aí ele quer saber o seguinte, olha só. Aqui, o meu objeto, ele parte desse ponto nessa direção. E ele chama isso de A. Eu acho que foi A, né? Deixa eu ver se é A mesmo, não lembro, deve ser. Ele chama de A. Ou distância X, é a mesma coisa, tá? Então ele quer saber, aqui é a minha posição X inicial, e aí o meu objeto ele vem até aqui, ó. Ele chega nesse ponto, e aqui é o meu X final. Então ele faz todo esse trajeto aqui, ó. Né? Ele quer saber quanto foi essa distância, daqui de 0 até o ponto máximo em função da curva que o meu objeto fez. Tá? Então, como que a gente vai saber? Como que a gente vai descobrir quanto vale essa distância aí? Que na verdade é a nossa questão D. A questão D, ele quer saber o seguinte, eu não sei se ele chamou de A ou se ele chamou de X. Vamos ver. Ele fala só o alcance máximo. Alcance máximo para nós é X final, que é aquele lá. Tá? Muito bem. Então, notem que essa componente aqui é horizontal. Se é horizontal, a equação que eu uso para trabalhar na horizontal não
não é a equação que eu uso na vertical, é diferente. Na horizontal, eu pego a posição x igual a posição x inicial mais a velocidade em x vezes o tempo, tá? Esse cara aqui é a posição inicial. Se é a posição inicial, isso para nós é zero. Eu quero saber a final, que é aquela lá, tá? Então, a velocidade eu tenho. A velocidade é de 160 metros, né? Então, a velocidade inicial é de 160 metros e o tempo é o tempo para sair desse ponto e aí o objeto vai até alcançar o ponto final dele. Então, o tempo total aqui é 24 segundos. 24 segundos. Então, quanto foi o alcance desse objeto durante essa trajetória? Então, a gente vai fazer a continha aqui, né? Então, vai ser 160 vezes 24. 3.840 metros, tá? Então, é 3.840 metros de comprimento ou de distância, tá? A partir do ponto que ele saiu, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Eu vou fazer uma recapitulação aí do nosso lançamento oblíquo, só para vocês entenderem melhor como que é a configuração do VY, tá? Eu vou colocar aí no quadro agora, só para vocês verem. Esperar um minutinho para vocês poderem copiar, tá? Ô, Donizete. Oi? Tá aparecendo a lousa, não um exercício pra gente copiar. Ah, tá. Não, eu achei que vocês precisavam de uns minutinhos aí para copiar a lousa, mas tá tudo bem então. Então deixa eu trocar aqui. E aí, enquanto vocês vão copiando, o próximo eu vou... Não, antes disso, eu vou fazer outra coisa, tá? Pera aí, só um minutinho. Antes disso, eu tenho Tem uma sugestão aqui para fazer, que é o seguinte, olha só. Vamos imaginar, né, que o meu objeto ele está aqui. Aí ele sai com uma velocidade qualquer, né, uma velocidade em módulo. Ele cria uma componente Vx, uma Vx, e cria uma componente chamada de Vy. Por que tem essa componente? Porque, na verdade, esse objeto ele vai um pouquinho para frente e um pouquinho para cima, tá vendo? Ó, um pouquinho para frente e um pouquinho para cima. E aí ele faz toda uma trajetória, né? Até ele atingir o seu ponto lá do outro lado. Então, a cada intervalo desse daqui, eu vou ter uma Vy para cima e uma Vx na horizontal, tá? Porque o meu objeto ele continua indo para frente. Aí o que acontece? Quando ele chega no ponto que é chamado de H máximo, tá? Aqui é o meu H máximo, a altura máxima. Um pouco antes eu ainda tenho o meu Vy, tá? E continuo tendo o meu Vx.
Quando ele chega aqui nesse ponto, esse VY aqui, ó, o meu VY, ele é 0, tá? Quando ele está bem em cima do ponto mais alto aqui, ó. Quando ele está bem em cima do ponto, o meu VY, ou deixa eu colocar aqui, ó, o meu VY, ele é igual a 0. Porque ele parou de subir, ele não sobe mais. Aí o que acontece? Quando ele cai para lá desse ponto mais alto, o meu VY, ele começa a descer, mas ele continua tendo Vx, tá? E aí, conforme ele vai caminhando para frente, ele continua tendo Vy e continua tendo Vx. E ele vai até o ponto máximo dele, que é atingir o solo. Então, aqui ele continua tendo Vy e aqui ele continua tendo Vx. Então, o que acontece? Notem que o meu Vy, ele está subindo, mas quando ele vai no ponto mais alto, ele inverte. Olha só, antes do ponto ele está subindo, depois do ponto ele está descendo, tá? Por isso que antes do ponto ele é negativo, depois do ponto ele é positivo, justamente por causa da força gravitacional, que ela tem uma atração no sentido para baixo, né? Contra o nosso hemisfério, né? Que é a Terra, tá? Então, enquanto ele está subindo é negativo, quando ele inverteu, ele passa a ser positivo, tá? E nesse período aqui, então toda vez quando eu precisar de uma equação para determinar qual é o tempo, eu sempre uso, se eu estiver subindo, eu uso a velocidade Vx. Se eu precisar saber qual é a distância, eu uso a velocidade Vx, tá? Então, para subir a velocidade Vy e na horizontal eu uso Vx. Muito bem. Agora sim nós podemos ir no próximo. Olha só. Então, nós fizemos esse que é o 2, né? Tá? Agora vamos para o 3. O 3, ele diz o seguinte: um projétil, ele foi lançado do solo numa direção que forma um ângulo com a horizontal. Sabe-se que esse projétil ele atinge uma altura máxima, né, de 15 metros. E que sua velocidade, faltou um O aqui, né? Um O. No ponto mais alto é de 10 metros por segundo. Então, a DOT G igual a 10, ele quer saber o módulo da velocidade inicial e o ângulo de lançamento. Muito bem, esse é bem completo também, tá? Então, enquanto vocês copiam, eu vou apagar aqui a lousa, né? E aí eu coloco o desenho desse daí para nós começarmos a trabalhar, tá?
Bom, vou mudar a tela. Olha só. Ele disse o seguinte: esse objeto, ele sai de um ponto aqui qualquer, né? E ele faz uma trajetória oblíqua, que ele sobe até um ponto mais alto e depois ele cai, tá? Essa é opa, ficou meio torto esse negócio aqui, né? Não sei se ficou pior ou ficou melhor. Bom, então olha só. Esse objeto ele sai nessa direção, chega até o ponto mais alto, tá? Até o ponto mais alto, que é aqui. E ele diz o seguinte: esse ponto mais alto, ele tem uma altura de 15 metros, que é o que ele colocou para nós aí de informação. 15 metros, tá? Muito bem. Aí, ele deu uma outra informação importante para nós também. Olha só. Ele disse, né, que esse objeto... Deixa eu ver onde está. Ele disse que esse objeto, ele tem uma velocidade no ponto mais alto, de igual a 10. Muito bem. No ponto mais alto, eu só posso ter duas velocidades. Ou eu tenho uma chamada de V, aqui ó, uma chamada de V Y e a outra chamada de VX, tá? No ponto mais alto só tem duas velocidades. Ou é VX ou é VY. Só que no ponto mais alto, VY não sobe mais. Então, essa velocidade aqui, ela é igual a zero, porque ele não sobe mais, ele não tem como subir. Lembra que eu falei para vocês que se ele passa no ponto mais alto, ele começa a cair? Então, eu só vou ter o quê? Vx. E ele disse para nós que, no ponto mais alto, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a única velocidade que eu tenho aqui no ponto mais alto é de 10. De 10 na horizontal, porque na vertical não tem mais, acabou, aqui é zero, tá? Aqui sim eu tenho velocidade y, antes de chegar no ponto máximo, mas depois não, tá? Muito bem. Aí, ele deu essa informação para nós, altura máxima, velocidade de 10 no ponto máximo. Aí ele pergunta o seguinte para nós, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber... qual é o módulo da velocidade? O módulo da velocidade é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa é a minha velocidade. É a velocidade inicial, que é o módulo da minha velocidade. Ele quer saber quanto vale essa velocidade na saída, para ele conseguir chegar nos 10 aqui em cima. Então é isso que ele está perguntando, tá? Para a gente poder equacionar isso daí, o que eu vou precisar fazer é uma regrinha de trigonometria, tá? Como que eu vou montar isso? Eu vou dizer o seguinte, olha só. Velocidade inicial, tá? Em módulo é igual a velocidade x mais a velocidade v0y. A velocidade inicial y e a velocidade x, tá? Que aqui é tudo zero para mim. Muito bem. Lembrando lá de trigonometria, se eu pegar, somar esse cateto com esse cateto, eu tenho o valor desse resultado aqui, ó. Tá? Eu tenho o valor da minha velocidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um esqueminha assim, ó, que é o quê? Um teorema de Pitágoras, né? Então, esse daqui, eu dupliquei essa velocidade e trouxe ela para cá. Então, ela continua sendo o quê? Vy para mim, inicial, tá? Então, agora sim,
se eu pegar e somar esse cateto adjacente com esse cateto oposto, eu tenho o valor dessa daqui, tá? Que eu vou ter que criar desse jeito, ó. Essa vai ser a minha equação, ó. Velocidade inicial ao quadrado é igual ao cateto adjacente, que é a minha velocidade x ao quadrado, mais a velocidade do cateto oposto, que é a minha v0y ao quadrado, tá? Muito bem. Então, olha que interessante. A única velocidade que eu tenho é a minha Vx, porque ela é constante sempre na horizontal. Então, essa Vx para mim, ela é igual a 10 metros por segundo. Vx aqui embaixo e aqui em cima é a mesma, tá? O que muda é a velocidade Vy, porque a força da gravidade está puxando o objeto para baixo. Então, ele muda. Mas, na horizontal, não. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho o valor de Vx que vale 10, eu preciso procurar o valor de V0y. Para mim saber quanto vale V0y, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar a equação de V0y. Para mim usar a equação de V0y e achar o valor de V0y, eu poderia usar a seguinte equação. Olha só. Vy, né? É igual a V0y mais ou menos G vezes T, tá certo? Essa é uma equação que eu poderia usar para me tentar descobrir quanto vale o V0y. Porém, a única informação que eu tenho aqui é a força gravitacional, que vale 10. Mas eu não tenho tempo. E não tenho, a velocidade final é 0. Mas então eu não consigo saber quanto vale o meu V0y. Não dá. Tá? Essa daqui não dá. Não dá para me achar porque eu não tenho tempo. Agora, eu tenho outra equação que eu posso usar, que é a seguinte equação de Torricelli, ó. By² é igual a V0y² mais ou menos 2 vezes a força gravitacional vezes a taxa de variação da altura. Tá? Vamos ver se dá para usar essa. O meu Vy, que é o final lá em cima, é 0. Beleza? Então, está tudo resolvido. O V0y eu não tenho, mas é o que me interessa. A gravidade tem, que é 10. A altura eu tenho também, que é 15. Então, dá para usar essa equação aqui. Essa daqui não dá, mas essa dá. Então vamos lá, vamos organizar essa equaçãozinha. Vy final é 0 ao quadrado, mais V0y, então é V0y ao quadrado. Aqui, gente, olha só que interessante. Está vendo que está contra a minha subida? Se é contra a minha subida, então é menos 2. Então é menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 15. Tá? Então, 2 vezes a gravidade, que é 10, a altura, que é 15, que está aqui. Muito bem. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e jogar para cá do sinal para ficar tudo positivo. Porque aqui está negativo para mim, né? E vou multiplicar, ó. 2 vezes 15, 30. Vezes 10, 300. Então, como é negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar 300 igual, como eu joguei para cá, ficou positivo, igual a V0y ao quadrado. Agora, eu preciso me lembrar desse cara aqui, ó. Esse cara aqui está ao quadrado. Como que eu faço para resolver esse problema? V0y, para me tirar o expoente quadrado e jogar para cá do sinal, ele vem para cá como uma raiz de 300. Tá? Essa é a minha velocidade V0y. Então agora ficou legal, ó. Eu tenho a velocidade Vx e tenho a velocidade V0y. Então agora eu consigo resolver o módulo que é o que ele está pedindo, que é essa velocidade aqui. Tá? Então vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho
V0 inicial, que é a minha velocidade que me interessa, Vx vale 10, então é 10 ao quadrado, mais V0y vale 300, então é raiz de 300, só que está ao quadrado, então ao quadrado, tá? Como que vai ficar isso daqui tudo agora? Vai ficar assim, ó. Esse quadrado eu corto com essa raiz, ó. Corto esse com esse. Então vai sobrar quem? Vai sobrar V0y, V0 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, mais 300. E aí, eu preciso me desfazer desse expoente aqui ao quadrado. Como que eu faço? Levo para lá como uma raiz, tá? Então, 100 com 300, 400. Raiz de 400 dá 20, né? Muito bem. Isso daqui dá 20 metros por segundo. Então, olha só. A minha V0 aqui, ó, a velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo, tá? Eu não sei se tem mais alguma resposta, alguma coisa que ele perguntou. Ah, tá. Ok. Tudo bem, gente? Então, olha que interessante. Toda vez que eu vou precisar montar alguma coisa, eu tenho que pegar as equações e ver o que eu tenho de informação. O que eu não tenho, se eu não tenho informação suficiente para me poder desenvolver a equação, eu esqueço ela e vou tentar com outra, tá? Nesse caso em particular, a minha equação da vertical, que é a VY, não deu certo porque eu não tenho tempo. Mas a de Torricelli deu. A de Torricelli eu tinha todas as informações, então eu acabei usando ela, tá? E achei o valor de 300, que é a velocidade V0y, tá? Muito bem. Então, olha só que interessante. Agora, ele quer saber qual é... Tinha uma outra pergunta que ele fez. Ele quer saber qual é o ângulo, certo? O ângulo dessa velocidade em relação a essa componente aqui, ó, tá? E esse ângulo alfa é o mesmo daqui, ó. Ângulo alfa, tá? Muito bem. Então, como que nós vamos resolver isso? Vamos fazer assim, ó. Vou apagar, tá? Depois eu coloco para vocês lá no YouTube. Olha que legal. Tá vendo que a trigonometria, ela tá toda hora com a gente? Então, quer dizer, é importante que a gente tenha, assim, uma revisãozinha de trigonometria, porque a trigonometria, ela praticamente ajuda a gente em todas as situações, né? Olha que coisa legal. Trigonometria, eu tenho várias formas de usar, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui uma componente vertical e outra horizontal, tá? E eu tenho aqui uma componente qualquer, vou chamar isso daqui de hipotenusa. Vou chamar isso daqui de adjacente, né? E vou chamar esse cara aqui de oposto. Esse oposto eu vou jogar ele para cá. Então, esse daqui é o meu oposto. Notem que eu formei um triângulo perfeito. Então, para mim saber quanto vale, qual é o valor da hipotenusa, eu faço o seguinte, ó. Raiz quadrada do oposto ao quadrado mais o adjacente ao quadrado. Que é o que nós fizemos aqui anteriormente, né?
Agora, se eu quiser saber o ângulo que está aqui no meio, vou chamar esse ângulo de θ, eu vou dizer o seguinte, eu posso escrever dessa forma também, ó. Tangente a menos 1 de quem? Do oposto ao ângulo, tá certo? Oposto dividido pelo adjacente, tá? Então, se eu pegar o ângulo oposto e dividir pelo adjacente, tangente a menos 1, eu acho o ângulo que forma a relação entre a hipotenusa e a componente horizontal. Mas eu posso usar também a lei do seno ou lei do cosseno, tanto faz, tá? Olha só que legal. Usando a lei do seno, pela lei do seno. Tudo isso para a gente poder calcular esse ângulo aqui, tá? Só uma revisãozinha para vocês lembrarem. Lei do seno. Lei do seno diz o seguinte, esse ângulo aqui nós sabemos que é um ângulo de 90. Se eu conheço esse ângulo de 90 e conheço esse θ, evidentemente que eu conheço o ângulo do outro lado, então eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Como que eu monto a lei do seno? Lei do seno, eu pego a hipotenusa e divido pelo seno do ângulo de 90 graus. Ou eu pego o adjacente e divido pelo ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto ao adjacente? Esse cara aqui, o alfa, ó. Divido pelo seno de alfa. Ou eu pego o oposto, que é esse cara aqui, e olho pelo ângulo oposto. O ângulo oposto é θ. Então eu divido pelo seno de θ. Então olha só. Se eu quiser saber quanto vale, qual é o ângulo, qualquer ângulo desse, vamos supor que eu quero saber o seno de θ, que é esse cara aqui. Então eu pego oposto sobre seno de θ e pego a hipotenusa e divido por seno de 90. Seno de 90 é 1. Então eu pego o seno de θ e multiplico pelo comprimento da hipotenusa. E eu acho o quanto vale o meu seno oposto. Tá? Então essa é uma regrinha. Outra regra que eu posso usar também, né, para vocês verem como que é importante a trigonometria, tá? Outra regra que eu posso usar é a lei do seno, lei do cosseno agora, porque o seno nós já usamos, vamos olhar a lei do cosseno só recapitulando, né? Pela lei do cosseno, vamos supor, né, que eu quero saber quanto vale essa distância aqui. Vamos pegar a hipotenusa, que está mais fácil, né? A minha hipotenusa será igual ao adjacente mais o cateto oposto ao quadrado menos 2 vezes o adjacente vezes o cateto oposto vezes cosseno do ângulo oposto à hipotenusa. Quanto que é o cosseno de oposto à hipotenusa? É o cosseno de 90, tá? Cosseno de 90, que nesse caso está 0, né? Então, olha que coisa interessante. Eu posso usar a lei do cosseno, lei do seno, ou mesmo eu posso usar a Bhaskara também, tá? Ou eu posso fazer a soma dos catetos, né? Que tá, tanto faz. Aí depende do que tiver mais fácil para mim poder montar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, dependendo das informações que a gente tem, o que eu vou fazer? Eu vou por Pitágoras, que está mais fácil. Lembrando, então, Pitágoras, eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Então, o que eu faço? Lembrando, né? Pitágoras. Por Pitágoras. Por Pitágoras, eu digo o seguinte, ó. Tangente a menos 1. De quem? Oposto ao ângulo, certo? Então é V 0y dividido por Vx, que é o adjacente. Por Vx. Então, quem que é esse cara aqui?
O meu V0y, quanto vale o meu V0y? Raiz de 300. Raiz de 300 dividido por 10. Tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar esse trem aí? Então, cadê o calculador? graus, tá? Então, olha só. Tangente do ângulo alfa, que é o que me interessa, eu quero saber esse ângulo aqui, é igual a 60 graus. Como que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu pego isso e divido por isso. Então, olha só, raiz de 300. Deu 17,3. Divido por 10. Dividido por 10. Para mim saber qual é o ângulo que está formando aqui nessa relação, eu chamo a tangente a menos 1. Como que eu faço isso? Eu venho na minha calculadora, tá? Deixa eu ver se vocês enxergam. Aí tem o shift aqui, ó. Que no meu caso aqui é o alaranjado. E chama a resposta, e chama a tangente a menos 1 da resposta, 60 graus. Tá? Lembrando, né, gente? Precisa configurar a calculadora de vocês. Precisa ver se ela está em degree, que eu já falei isso para vocês na aula passada, né? Porque senão o ângulo fica em radiano, aí não dá certo. Tá? Então esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Que eu acho que é o que ele perguntou aí é o que ele queria saber, né? Que eu acho que é o que ele perguntou aí no enunciado. Tá? Muito bem. Então, olha só. Não foi tão complicado assim, né? Esse foi mais fácil. Foi só uma questão de estruturar aí a montagem, que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas no mais, é aquilo que eu falei para vocês, tá, gente? Vocês precisam pegar as equações que vocês têm disponíveis, coloca no caderno as equações, coloca dentro do exercício, observem quais as informações que vocês têm, tá? Quais as informações. Em cima dessas informações, se alguma equação tiver mais que uma variável, vamos supor que uma equação tenha duas variáveis, então não dá para usar. Vamos tentar uma outra equação, entende? Então, quando eu tiver toda vez duas variáveis dentro da mesma equação que eu não conheço, eu vou tentar uma outra equação. E aquela que eu tiver apenas uma variável dentro da equação, essa variável, se é aquela variável que me interessa, eu vou resolver a equação através dessa variável que está faltando, tá? Então, essa é uma informação importante para vocês. Não pode esquecer. Se eu tiver duas variáveis na equação, não dá para usar. Usa uma só. Tá? Ok? Muito bem. Ó, não foi perguntado, mas vamos dar uma melhorada nesse exercício aqui, tá? Não está perguntado, mas eu vou dar uma melhorada nele, né? Ó, aqui é 60, né? 60 graus. Vamos dizer o seguinte, vamos pensar que a distância total aqui, ó, seja de 15 metros de altura, vamos usar um número
relativamente equacionável, né? Vamos pensar o seguinte, vamos supor, vamos ver se vai dar certo, né? Antes eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Tem que ver se dá certo, senão às vezes não dá. Vamos supor que seja 45 metros, tá? Então olha só, um objeto foi lançado a 60 graus de inclinação com uma velocidade inicial, que eu acabei me perdendo aqui, acho que era 20, né, gente? Acho que é 20 metros por segundo, com uma velocidade Vx de 10, com uma velocidade Vy de raiz de 300, e ele pegou e alcançou uma distância de 45 metros. Isso não estava no enunciado, estou implementando para vocês verem como que dá para a gente descobrir algumas coisas, né? Vamos supor, essa equação no horizontal aqui é aquela equação assim, ó, x é igual a x inicial mais Vx vezes t. Olha que legal, x inicial é 0, x final 45, tá vendo? E a velocidade Vx é 10. Então olha só, simplesmente por eu colocar aqui um comprimento de 45, eu já consegui descobrir quanto tempo o objeto demora para fazer toda essa trajetória. Olha que legal, tá? Então vamos pensar, o meu x final é 45, né? O meu inicial é 0. A minha velocidade é 10 vezes o tempo, tá? Muito bem. Então, se isso daqui está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar 45 dividido por 10 igual ao tempo. Tempo é igual a 4,5 segundos, tá? Esse é o tempo para ele fazer esse percurso a 15 metros de altura, numa inclinação de 60 e atingir 45 metros de comprimento, de distância. Agora, quanto seria o tempo nesse meio? Quanto tempo ele demorou para subir até lá, gente? Quanto tempo? Simples. Se ele demorou um tempo total, daqui até aqui, demorou 4,5, para ele sair daqui e chegar até aqui, ele vai demorar a metade, né? Então é 4,5 dividido por 2, tá? Então, 2 vezes 2, 4, né? Aí, 2 vezes 2, 4, 5, tá? Muito bem, 2,25. Então, ele demorou para ele sair daqui e chegar até no ponto máximo dele de altura, 2,25, que é a metade de 4,5. Lembra no exercício anterior que a gente queria saber quanto deu de comprimento total lá no exercício, que na verdade um tinha 12, né, até a metade, e a outra metade mais 12, deu 24. Então, se aqui o tempo total é 4,5, a metade é 2,25, tá? Então, se tivesse essa pergunta, né, sendo feita aqui no enunciado, quanto tempo ele demorou para chegar no ponto mais alto? 2,25 segundos, tá? Vocês viram que como que as coisas mudam? Só uma informação que eu coloquei a mais já deu para tirar mais 2 informações importantes aqui dentro do mesmo enunciado, tá? Então, aí a gente tem que ficar observando, ver o que a gente tem de informação disponível para a gente conseguir trabalhar, tá? Muito bem. Deixa eu mudar a tela mais uma vez. Deixa eu ver que hora que é primeiro, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? 10h30. Alguém quer gostaria de fazer alguma pergunta? Ou está tudo bem até aí? Bom, então vamos prosseguir. Olha só,
esse é o que nós acabamos de ver, né? Eu até coloquei uma informação a mais aqui, ó. Eu vou até colocar aqui para não deixar fora. Eu vou dizer o seguinte, sabendo, porque aí já fica mais completo, né? Sabendo que a distância... Epa, o que aconteceu aqui? Sabendo que... Não sei porque pulou. Ô louco, vai saber. Sabendo que a distância horizontal... Epa, faltou o O, hein? Horizontal foi de 45 metros. Então, quanto tempo foi necessário? Né? E aí a outra, né? Quanto tempo será necessário para atingir a sua altura máxima? Tá? Então, só complementei esse exercício aqui porque nós fizemos mais duas. Acabamos colocando mais duas resolução na lousa, né? Então, eu vou salvar. Vou deixar aqui. Muito bem. Então, olha só. Esse foi o exercício 3 que nós acabamos de fazer. E agora, vamos partir para o exercício 4. Eu não sei se dá tempo de a gente começar ou não. Tá? Eu acho que até dá. Dá sim. Ele quer saber só... qual a componente vertical, então é o VY, né? V0Y, VY, e a velocidade horizontal. Muito bem. Então, olha que interessante, vocês vão copiando aí, eu vou apagando a lousa. Ele diz o seguinte, um gato consegue atingir uma altura de 1,25 metros quando realiza um pulo, e atinge uma distância A de 1,5 metros, né? Do local onde ele partiu, adote G igual a 10 e pede-se a componente vertical da sua velocidade inicial e a velocidade horizontal do gato. Muito bem, então vamos lá, né, gente? Olha só. Vou colocar essas informações aqui no quadro para a gente poder trabalhar mais esses minutinhos aí, né?
Muito bem, então olha só. O que ele traz para nós aqui é o seguinte. Ele diz que esse exercício é o exercício 4, né? Muito bem. Ele disse que o gato ele deu um pulo de 1,25 m de altura e ele atingiu uma distância de 1,5 metro. Então aqui é a minha posição inicial, aqui é a minha posição final, tá? Posição final. Então, o que ele perguntou para nós? Ele fez algumas perguntas. Ele quer saber qual é a velocidade da componente vertical. Então ele quer saber qual é essa velocidade aqui, ó. Então essa daqui a gente sabe que é a nossa velocidade inicial y, porque a velocidade final é 0, tá? Então de cara, se ele já está perguntando qual é a velocidade y, então de cara eu já vou usar essa equação aqui, ó. Vy é igual a V0y, tá? Mais ou menos, né? A gravidade vezes o tempo. Muito bem. Olha que interessante. Aqui é 0, né? Beleza, então aqui é 0. A velocidade inicial é o que ele está procurando. Mais ou menos a gravidade é 10, nós sabemos disso. Só que nós não temos o tempo. Tá vendo? Ó, eu fiquei com duas incógnitas aqui, então essa equação não dá para usar. Foi igual ao exemplo anterior. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que partir para outra equação. Vamos pegar essa, ó. Vy² é igual a V0y² mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura. Então vamos ver se vai dar certo. 0² igual V0y² menos, porque está subindo, né? 2 vezes 10 vezes a altura, que é 1,25, tá? Então, como é que vai ficar essa história aqui? Que vai ficar assim, ó. 10 vezes 1,25, 12,5. 12,5 vezes 2 vai dar 25, né? 25 negativo, então ele vem para cá o quê? Positivo. Então ele fica para cá 25 igual a V0y ao quadrado. Para me tirar esse expoente quadrado, então o que eu faço? V0y é igual a raiz de 25. V0y é igual a 5 metros por segundo. Pronto, ó. 5 metros por segundo. Essa era a pergunta que ele queria saber. Já respondemos já para ele, ó. Então a velocidade de saída aqui em y é 5 metros por segundo de velocidade de saída, tá? Muito bem. Aí ele quer saber o tempo, né? O tempo é o seguinte. Bom, o tempo a gente vai ter que tentar encontrar uma equação que satisfaça para nós o tempo. Então aqui é 1,5 metros. Muito bem, a gente viu que naquela equação anterior não deu para a gente achar o tempo. Então vamos tentar uma outra. Vamos tentar essa, ó. A altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial y vezes o tempo, mais ou menos a gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Muito bem. Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui? A altura nós temos é 1,25. A altura inicial é aqui embaixo, é 0. V0y vale 5. 5t. A gravidade vale 10. 10 dividido por 2, 5. Mais 5t quadrado. Muito bem. O que nós temos que fazer é achar o valor de t.
Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse cara que é 5t² mais 5t menos 1,25 igual a zero, que é o momento que ele chega na metade da sua altura máxima. Então, aqui o nosso termo é o A, aqui o nosso termo é o B, aqui é o nosso termo é o C. Isso daí relembra a gente de uma outra equação, né? Que faz tempo que a gente não usa muito, né? Que é exatamente a Bhaskara, né? Bhaskara. Como que é a equação de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta. Mas quem é o raiz de delta? Raiz de delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Tá? Então, menos B daqui é 5. Então é menos 5 mais ou menos B ao quadrado. 5 ao quadrado menos 4 vezes A. A vale 5. Vezes 1, faltou 4 aqui, né? 4 vezes 5, que é o A, vezes C, que é menos 1,25, vezes menos 1,25, dividido por 2 vezes A. A é 5. Aqui não pode esquecer, né? Aqui nós temos uma raiz enorme aqui, ó. Então, como é que vai ficar essa história aqui, ó? Menos 5 mais ou menos dividido por 2 vezes 5, 10. Agora eu preciso ver quanto vai dar aquela raiz ali que eu vou calcular, tá? Então vai ser 1,25 vezes 5 vezes 4 mais 25. Raiz da resposta 5,9. 5,93, mais ou menos 5,9. 5,9. Aqui eu vou ter dois tempos, T1, T2, tá? Então, não se preocupa com isso não, isso daqui eu não vou dar na prova para vocês fazerem não, vou ficar sossegado. Isso aqui é só para a gente poder treinar um pouquinho para passar o tempo. Olha só, menos, deixa eu ver se deu 5, é 5,93. Então, olha só, menos 5 com menos 5,9 vai dar menos 10,9. Menos 10,9 dividido por 10 deu menos 1. Então, menos 1,09 segundos. Muito bem. O próximo, eu tenho menos 5 e mais 5,9, ou ponto 9, né? Ponto 9 dividido por 9, ponto 9 dividido por 10, né? Ou melhor, por 10, dá 0,009. 0,009 segundos. Então, olha só que interessante. Tempo negativo não tem. Então, o tempo, para ele chegar até aqui em cima, foi de 0,09 segundos. Positivos, né? Tá? Então, esse foi o tempo para ele chegar até o ponto máximo, que é o que ele queria saber, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele queria saber a velocidade. Ah, tá, peraí. Então, esse daí foi o tempo, 009. Muito bem. Então, ele queria saber qual é a velocidade Vx, né, que é a horizontal. Ah, tá, ok. Isso aí é mais fácil. Então, ó, Vx, como é que eu vou montar? Eu vou pegar x inicial mais Vx vezes o tempo. O tempo sai de lá.
Então, a posição final, a minha posição final, quanto que é? 15 metros. 15 metros. Igual a 0, que é a posição inicial, mais a velocidade x vezes o tempo, que é o que nós encontramos de 0,09. Então, esse cara está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar 1,5 dividido por 0,09 igual a Vx. Vx é igual 1,5 dividido, né? Dividido por 0,09. 16,6 metros por segundo. 16,6 metros por segundo. Se eu quisesse transformar isso em quilômetro por hora, né? Eu multiplicava isso por 3,6. 16,6 vezes 3,6. O gatinho tá rodando a 60 km por hora, gente. Ei, gatinho rápido é esse aí. Bom, então deixa eu ver que hora que é. Perdi o relógio aqui. Já deu. Pessoal, então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Por favor, se tiver que fazer uma perguntinha, pode fazer, tá? Se alguém quiser saber como vai ser a avaliação, não sei. Isso daí é o Dodô, lá o coordenador de vocês, que vai definir depois como que a gente vai fazer, tá? Isso daqui já vou subir lá para o YouTube para vocês, já mando o endereço lá para vocês dar uma revisada, né? E aí fica à disposição de vocês. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, pode mandar mensagem, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Então, se ninguém mais tem dúvida, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês, espero que eu possa ter ajudado vocês essa noite de hoje. E até a próxima semana, se Deus quiser, e se cuidem, tá? Fiquem com Deus.